Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Olá, Hugo! Olá, Tiago, como é que tu estás? Sinto-me muito bem, e tu? Também, graças a Deus. Bem-vindos a mais um episódio, um santíssimo episódio da nossa Maionese. Porque hoje, religiosos, É máximos. verdade, começámos por dizer graças a Deus, e é mesmo graças a Deus, nomeadamente graças ao Espírito Santo. Estás a falar com a Ivone? Espírito Santo de Orelha? Olha, exatamente, porque vamos viajar. Vimos do sítio de onde viemos, que é o Caramulo, e vamos até Roma, mais especificamente uma praça que é também um país, nomeadamente o Vaticano, a cidade do Vaticano. Ele mesmo, o Vaticano. Este é o hino do Vaticano, não oficial. Olhei para o céu, estava estrelado. Vi um desses meninos. Se calhar é o hino. Por acaso agora temos que olhar para o céu, mas já vamos falar desse procedimento todo, porque precisamente do céu vem o grande anúncio. Habemos Papa! Habemos Papa! É verdade, a Igreja Católica, e nomeadamente os 1.400 milhões de católicos. Agora toda a gente usa os bilhões como se fossem americanos, não é? Sim. 1,4 bilhões de católicos por todo o mundo, e vou dizer até muitas outras pessoas não católicas. Claro. E que não sabem ainda. E que nem sabem ainda que são, Sim. se calhar são católicas e não sabem. Sim. Também há imensas pessoas que não são católicas e a Igreja ainda não percebeu. Claro. Porque estão lá nos registros delas. Sim, Lá uma coisa antiga, delas. esquecida lá. Sim. Preparam-se, claro, para celebrar, comemorar um novo Papa. Mas como? Com uma festa? Sim. Celebrar. Há uma festa. Por acaso é uma grande celebração, não é? É uma nova era, sempre que é uma nova era. Volta a começar. É verdade, é mesmo uma nova era em que mais um homem, no caso um homem, sim, tem sido sempre assim, vai de facto se tornar Papa. E hoje vamos fazer um bocadinho uma viagem, não só por essa história fascinante dos Papas, mas também falar deste processo que acabámos de passar, o conclave, a reunião mestra, onde eles escolhem quem entre eles será o próximo Papa. É muito fascinante essa história. É muito fascinante, e eu acho que está envolto em muito mistério, e também de alguma forma romanceado também, não é? Todo um procedimento que, ou na verdade, uma coletividade de procedimentos que nos fazem crer que, sei lá, é uma decisão mesmo levada muito a sério, não é? Não é uma coisa de ânimo leve. E hoje vamos ver um bocadinho, a viagem que vamos fazer até é perceber como nem sempre foi assim que os Papas foram eleitos, e é uma história cheia de peripécias. Sim. Onde até se chegar a este formato atual, onde este grupo de pessoas iluminados pelo Espírito Santo, portanto, não nos podemos esquecer que é o Espírito Santo que escolhe tem o a Papa. última palavra. Não é necessariamente o Ricardo Salgado. Sim. Escolhem um membro da família Espírito Santo, pode ser a Ana Briticunha, por exemplo. Claro. E Há muita descendência da família Espírito Santo. Exatamente. E vai depois essa pessoa escolher o Papa. Não, estamos a falar de uma colega da nossa gaivota, mas no caso Ivone uma Sangalho, sim, uma pombinha. Pois é. Exatamente. Hoje ela faz de pomba e está a fazer aqui, está a representar. Não está a representar o Espírito Santo. Sente-se como respeitar uma. A religião. Sim. Não se brinca com a religião dos outros. Fogo. E com a nossa própria. Só se brinca com a religião dos outros. Se não brincarmos com a religião dos outros, estamos cá a fazer o quê? Claro. Exatamente. A história do mundo são umas pessoas a brincar com a religião das outras. Depois algumas zangam-se e depois não sei o quê. E depois andam à chapada. Sim, mas depois volta sempre tudo ao mesmo. É verdade. E hoje temos que nos lembrar esta história fascinante da eleição do Papa. É sempre fascinante estas coisas, quanto mais segredo tem, mais fascinantes são. Mas temos que pensar na posição muito extraordinária em que está a Igreja Católica Romana, que é de ser a instituição contínua mais antiga do mundo. E nós às vezes quase nos esquecemos disto quando dizemos se é moderna, se não é moderna. Isto é uma instituição que acompanhou a história, no caso da Europa, durante a maior parte da sua história. Já foi tantas coisas, a Europa já foi muitas coisas, e a Igreja Católica esteve lá
sempre. É quase a linha condutora de muitas alterações na história da Igreja. Vamos lembrar o que é um Papa. E a confundir-se até com a ideia da própria Europa, não é? Sim, A Europa e a moldar, passa muito por isto também. Vice-versa, sim, é verdade. Vamos lembrar primeiro o que é um Papa. Nós sabemos, a Igreja Católica tem 2000 anos. Ela é fundada pelo próprio Jesus Cristo. Spoiler alert. Desculpem. E ela é fundada na própria altura, muito próximo da morte de Cristo. Cristo tinha, como se sabe, 12 amigos. Sim. Tinha mais, se calhar. Sim, não era assim tão amigo, já vão perceber. Ficou só 11. Sim. E mais para o fim já eram só 11. Sim. Que houve um que foi pronto, se enforcar. Pois. E ele vai escolher um deles, o seu amigo preferido, ou pelo menos quem ele achou que tinha mais capacidades intelectuais, que é Pedro, claro, e que Cristo funda a sua igreja chamando a Pedro a pedra sobre tu és Pedro, e sobre esta pedra, que em latim o nome a palavra é muito parecida, Pedro e pedra. Bem, está a remeter para o nosso último episódio, Pedro e Fome, exatamente, que também é um Pedro contexto que se adequa aqui. Tinha pedra nos dentes. Sim. E Pedro, o que é que ele faz? Na verdade, o fundador da Igreja Católica, mais que Cristo, que é o fundador espiritual, é Pedro. Sim. Que o que ele vai fazer é deslocar-se, e, claro, nós sabemos, esta história passa-se onde está Israel, tudo mais, portanto, aí nessa parte do Médio Oriente, que era uma província romana. E Pedro vai para o coração do Império, vai para Roma e vai se tornar o chefe da Igreja Católica. Tudo isto, se lhe disséssemos ou puséssemos no cartão de visita, claro, ele não ia reconhecer. Não se reconhecia como tal. Pronto, ele é o chefe da Igreja Católica e vai ser, portanto, o primeiro bispo de Roma, que é, na verdade, o título, se quiseres, do Papa. O que o Papa é o bispo de Roma. Exatamente. E tanto que este nome, o Papa, é uma coisa que aparece uns séculos depois, e até o título bispo de Roma, uns séculos depois. Na verdade ele é bispo de Roma, mas a certa hora se bebe muito, se fica muito com aquele feitio chato e diz, agora sou Papa, diz tudo. Sim, sou Papa. Tal e qual. Papa, no fundo, significa pai, tal como padre, é exatamente isso que significa Papa. E é uma coisa que se começa a chamar aos Papas já mais tarde. Ora, Pedro vai acabar por ser morto, como aliás quase todos os primeiros Papas, vai acabar por ser morto pelo Imperador Nero, não é? Nós sabemos mais ou menos esta história, e é morto até crucificado, ao contrário, por sua própria escolha, num monte de Roma, na colina do Vaticano. E ele hoje está lá enterrado, como sabemos, na Basílica e na praça que leva o seu nome. Ele é considerado assim o primeiro Papa, portanto ele é escolhido diretamente por Cristo. E todos os outros Papas que seguiram desde ele são os sucessores de Pedro. Há uma linha contínua que a Igreja Católica tem muito bem documentada de quem foi o segundo Papa, o terceiro Papa, o quarto Papa, a todos até ao Isso é fascinante. Atual. É muito fascinante mesmo. Ainda que possa não ser completamente assim, porque nesses primeiros séculos é muito difícil tu saberes exatamente quem foi o segundo, quem foi o terceiro, mas até porque há períodos muito curtos, não é? E muito intensos de trocas entre figuras. E saber os nomes e saber quem foram e que é o segundo e que é o terceiro. Agora, a Igreja, a partir de uma certa altura, teve esta necessidade de fixar exatamente quem foram estes homens para não se perder esta linha contínua de quem é o sucessor de Pedro, que é outro daqueles nomes que se chama o Papa, o sucessor de Pedro, não é? Portanto, cada Papa sucede a si próprio, ou anterior, aliás, mas sucede, na verdade, é a Pedro que está esta linha contínua deste Pedro. Por essa razão, nenhum Papa mais se chamou Pedro. Não parece que seja possível que outro Papa se volte a chamar Pedro, porque Pedro é só é o Papa eterno, se quisermos. Agora, estes primeiros Papas, o que nós sabemos em relação à sua escolha é que eram designados pelo seu anterior. Portanto, Pedro escolheu quem ia ser o segundo Papa, o segundo, o terceiro, assim sucessivamente. É a primeira vez que estou a ouvir esse facto. Muito fascinante, sim. Okay. Escolhiam quem vai ser o próximo Papa. Lembremos-nos, isto era uma seita. Era uma seita com muito poucas pessoas no início. Estamos mesmo no início da nossa contagem do tempo, não é? O século I, o século II. Era mesmo muito pouca gente e muito perseguida. Quase todos estes primeiros Papas foram martirizados, foram mortos. O Império Romano não gostava deles, não é? Não gostava. Sim. Não, queria esmagar Quem aquelas é que o coisas. pensa que é sempre a frase. É mesmo, até porque o cristianismo, nesta altura, era uma coisa muito crítica em relação à maneira como os romanos viviam, à religião dos romanos, que eram politeístas, nós sabemos isto, o panteão dos deuses todos, e isto era muito
era basicamente uma seita, na altura vista assim, que criticava a maneira como os romanos viviam. Em antagonismo quase com a sua própria era. Que é a mensagem de Cristo. E portanto eram muito perseguidos. De onde vem a ideia até, inclusive, é que Cristo vem cá abaixo ver isto. Cristo anda cá abaixo ver isto. Os fins de semana romanos eram muito atípicos. Eles próprios diziam, meu Deus. Ai meu Deus. Até que há um imperador que resolve converter-se e converter todo o seu império ele próprio ao cristianismo. Nós já sabemos essa história. E o que é que acontece a essa seita / religião? Torna-se a religião oficial do Império Romano. Agora, o que é engraçado pensar é, portanto, a Igreja já lá estava durante o tempo do Império Romano e ela chega à Europa que conhecemos hoje. Portanto, a Igreja Católica acompanhou e esteve lá em Roma, quase sempre em Roma, durante todos estes 2000 anos de enorme transformação da Igreja. Imaginem, ela começa no Império Romano, ela vai acompanhar a própria queda do Império Romano, e já como uma religião oficial do Império, não é? Que era ali no século V, não é? A transferência do Império Romano para onde hoje está Istambul, para Constantinopla, que foi isso que os romanos fizeram, mudaram a sua capital para Constantinopla, hoje Istambul. Vêm uns povos bárbaros do norte da Europa que conquistam todo aquele território que tinha sido o Império Romano. A Igreja Católica lá ficou. Esses povos, ostrogodos, no caso ali de Itália, já eram cristãos, muitos deles vão sendo cristãos, não é? Portanto, vão descendo por toda a Europa e a Igreja Católica lá está. E vão disseminando também, não é? Sempre, claro, e vai crescendo, obviamente. Depois, os imperadores de Bizâncio, portanto, Bizâncio é onde estava o Império Romano do Oriente. Portanto, os vindos de lá de Istambul, vamos chamar-lhe Istambul, voltam a conquistar uma parte da Europa e a Igreja Católica lá fica. Os francos conquistam depois outra vez essa parte. Francamente. Vai-se criar aquilo que hoje depois é França e a Alemanha, e já no século IX, do Carlos Magno, e a Igreja Católica lá sempre esteve. É incrível mesmo. E agora, ao longo destes séculos, e aqui avançámos quase até o ano 1000, a eleição dos Papas era feita muitas vezes com escolhas destas pessoas que estavam a mandar naquele território. Ou o imperador bizantino, ou depois os reis de que vai ser França. Porque os imperadores nunca mais se desconverteram, pois não? Não. Ficou para sempre. Sempre católicos, claro. E é muito interessante pensar essa história de como aquela instituição acaba por ser quase o constante nesta história toda de tanta mudança até hoje. Exatamente, é muito fascinante. Uau. Nem sempre nos lembramos disto. Sim. De não só lá está há muito tempo, como sobreviveu a todas estas enormes alterações políticas que envolvem outros povos, outras culturas, outras línguas, tudo ali. Hoje em dia, aliás, são o único país do mundo onde o latim é a língua oficial. O latim que vamos ter que recuar 2000 anos para ser falado, para lá chegarmos. Para ser falado como língua em algum lado, não é? É muito interessante mesmo. E pronto. E então sabemos isso, que eram escolhidos, metiam-se ali a escolher, ou os reis de França. Toda a gente queria ter um papel, ter ali em Roma uma filial quase, não é? Sim. Ou alguém que estivesse do seu lado. Até porque, quando falámos há pouco, no século V, quando o Império Romano se muda de Roma para Constantinopla, quando aquilo que chamamos a queda do Império Romano no Ocidente, nesta parte da Europa, há uma coisa muito curiosa. O Papa fica em Roma. Portanto, o Papa, de certa maneira, é único. É o imperador. Fica quase a substituir espiritualmente o imperador. E até faz uma coisa muito engraçada, que é apropria-se de um dos títulos que o imperador usava. Sumo Pontífice, que nós chamamos hoje ao Papa, era um dos títulos do próprio imperador. Okay. Portanto, aquilo fica quase a representação do imperador romano, não é? Aquilo que tinha sido imperador romano, apesar de ele se ter mudado para o Oriente. Isso é muito fascinante, porque talvez aí suba mais um degrau numa escala de importância, não é? Ter ficado. Sim, fica a representar. E fica onde? Neste monobloco. No coração do que tinha sido o Império Romano, a própria cidade de Roma, que está. É indissociável do papado, não é? Apesar de nem sempre ter lá estado o Papa. Houve assim
umas mudanças. Adoro a palavra papado. Papado. Registra. De papado. Sim, Já paparam? Sim, papa tudo. A Joana come o papo. Toda, toda, papa. toda. Muito bem. Mas é muito fascinante isto tudo, não é? Mesmo. Sim, e claro, este poder do Papa vai crescendo bastante, até porque era um poder não só espiritual, hoje é só um poder espiritual, mas também era um poder militar e era até um poder como se fosse um rei, um líder militar, porque o que hoje é a cidade do Vaticano é uma realidade só do século XIX, finais do século XIX. Ok. O Papa tinha uma coisa chamada Estados Papais durante muitos séculos, durante, vou dizer, 1000 anos quase, que era quase metade, o centro de Itália. Os Estados Papais eram quase o centro todo de Itália, toda a cidade de Roma pertencia ao Papa e, portanto, era um poder económico e também militar. Quando elegias aquela pessoa, estás a eleger, na verdade, um rei, um imperador também. Um governante. Um governante. Sim, é verdade. E então, quando os poderes da Europa começam-se a definir melhor, e ali nesta região é o que são os franceses e os alemães, sobretudo estes dois grandes blocos, quer o rei de França, os franceses usaram sempre o título de rei, os alemães, também é uma realidade mais recente, criaram o Sacro Império Romano-Germânico. Portanto, também eles se consideravam os sucessores de Roma. Puxaram para si esse. Puxaram. Olha, vou-te explicar uma razão. Não são os únicos que o fazem. Kaiser, que é como se chama o imperador, vem exatamente de César. Tal como os russos o fizeram com a sua palavra czar. É tudo a mesma raiz. Muito fascinante. Muito original também. Quem são os romanos hoje em dia? Claro, muito os vários romanos, não é? As várias descendências. Sim, nós é que somos o Império Romano. Intelectuais até, não é? Sim. Formulativos. Quem é que está a substituir de facto os romanos? Agora, isto vai sendo... Claro, temos estas alterações todas. Os franceses e os alemães, quando tentam pôr a sua colherada na eleição do Papa, muitas vezes houve chatices e até chegou a acontecer elegerem 2 e às vezes até mais papas ao mesmo tempo. Que é cada um o seu. Sim, quase sim. Tentarem mexer na eleição. É aquilo que nós depois conhecemos como os antipapas. Se é Papa ou Antipapa aquela determinada pessoa, quem o define depois é a própria Igreja Católica ao escrever a sua lista, dizer não, este não o consideramos. Mas este menino pensa que é quem? Acha que é Papa. Este porco. Este homem este acha que é Papa. Já lá vamos continuar com a nossa viagem pelo maravilhoso mundo dos papas e dos papados. Primeiro vamos papar aqui palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Sejam bem-vindos à segunda parte deste nosso episódio. Vamos viajar na maionese. Sejam e sexto episódio também do nosso Maionezinha. Hoje estamos a viajar por uma coisa tão intensa que está interligada com o nosso mundo, pelo menos grande parte dele, o mundo, a parte ocidental deste planeta Terra, e tem que ver com uma religião, mas na verdade tem que ver com muito mais que uma religião. Sim, é verdade. Estamos a falar dos papas e vamos agora entrar na parte em que como é que eles se escolhem. Já abordámos um bocadinho esse tema, mas quisemos gastar a primeira parte para se explicar de exatamente de que é que estamos a falar. Que figura! Que figura é esta e desta importância ao longo da história. Portanto, já vimos e vamos aqui dividir os primeiros 1000 anos de como esta eleição dependia de muitos fatores externos também, não é? Vai só o facto de estarmos a fazer a coisa como os primeiros 1000 anos, pronto, como se fosse uma versão, sei lá, uma década. Não há outra instituição dessa. Não há outra coisa assim. Nem a Santa Casa da Misericórdia em Portugal tem tanto tempo. Mas tem, olha, não, mas tem mas muito. Não está muito longe, já leva 500 anos no bucho. Olha, estou muito curioso com a ideia. Tu falaste inicialmente que eram mesmo sucessores de Pedro. Um escolhe o outro escolhe o outro e pronto, nesta lenga-lenga. A partir de quando mais ou menos é que se crê que há esta ideia de conclave e há um coletivo que agora vai determinar a voz do futuro da Igreja? Sim, isso foi acontecendo. Nós podemos começar por marcar uma grande mudança
na escolha do Papa, mesmo no ano 1059, portanto quase há 1000 anos. Quando sai uma bula, são os documentos do Papa, não é? Há a bula de carne. Mas isto faz mal. Pode, contraindicações, não operar uma máquina. Tal e qual. Os Papas, até hoje, publicam as suas bulas, que são as leis. Aquilo não deixa de ser um chefe de Estado também e um legislador para os assuntos da Igreja. E, portanto, são as bulas, são estas prescrições, como também há nos remédios, claro. de como é que as coisas se fazem a partir de agora. Em Portugal é mais burlas, As burlas, conceito. exatamente. O Papa fez uma burla. Liga para a casa das pessoas a dizer: Sim. Eu sou a sua filha, preciso de dinheiro. 30 paus aí, por favor. Falta pagar a conta da luz. Tenho uma amiga que caiu na esparrela de pagar a conta da luz. Fez bem, é porque tinha dinheiro também. Tal e qual. Mas a sua bula, a bula papal? Sim, ano 1059. E o Papa, da altura, claro, estas leis geralmente depois são válidas para os outros papados, até porque são dogmas que vão aparecendo. Os dogmas não são logo desde o início da religião. Os dogmas são. O que é um dogma para a Igreja? São verdades insufismáveis, são verdades absolutas. Ponto final. Ponto final. Há vários dogmas que, por exemplo, a virgindade de Nossa Senhora é um dogma. A infalibilidade do Papa é outro dogma. Não quer dizer que tenha existido durante estes 2000 anos. Espírito Santo? A fidelidade do Papa o Papa não se engana jamais. O que o Papa diz é lei. É assim. Ainda que depois possa vir outro Papa a seguir, e como também tem infalibilidade, diz ele é que se ele enganou. Sim. Ele não queria dizer bem isso. Começa sempre assim, não é? Ele não queria. Acham que se sobrevive 2000 anos? Claro. Não é ser sério intelectualmente. Estou a brincar. Sim, tem. Então, ocasiões. Sim. É tão grave. Estou a brincar. Ora, claro, a Igreja vai. Aqui já vai com 1000 anos a Igreja nesta altura e vai criando, claro, uma fortíssima hierarquia, sabemos isso. A cúpula é o Papa e depois tem os seus cardeais, considerados os príncipes da Igreja, né? Os seus cardeais, que são bispos também. É uma elevação dos bispos. Dos vários lugares onde a Igreja também está. Está espalhada, claro, tal e qual. No fundo, hoje em dia, tens muitos bispos, não é? Que são o estatuto acima de padres. A Igreja tem muitas divisões, mas basicamente temos os padres, os bispos, depois temos esses cardeais, arcebispos e cardeais. Os cardeais é como se fosse o governo, atualmente, o governo do Vaticano. Portanto, muitos deles estão em Roma e fazem parte do governo do Papa, que no fundo tem ministérios, chamam-lhe outros nomes, mas tem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos Santos, etc. Da cultura, sim, é verdade. Ao contrário do governo português. Sim, e vão fazendo hoje. Então, neste ano de 1059, sai a primeira bula que vai tentar regulamentar exatamente como é que se escolhem os Papas. Isso é muito interessante, porque é meta-igreja já, não é? É a formulação dentro da máquina já acontecendo. Tal e qual. E é perceber, vão aprendendo com o erro, não é? E nesta altura, há 1000 anos, o Papa decide que só os cardeais, portanto, os bispos mais importantes, é que podem eleger os Papas. Antes era todos os bispos se juntavam e elegiam. Milhares. Sim, muitos mesmo pelo menos. Com uma igreja mais pequena, sim. Tal e qual. E portanto, hoje nós sabemos existem 252 cardeais, provavelmente é o recorde histórico. Ainda que só possam votar 120, houve uma exceção de 125, porque também começou a haver muito recentemente, já no século XX, um limite de idade, portanto só podem votar e ser eleitos até aos 80 anos. Mas nesta altura, que se recuarmos 1000 anos, o número de cardeais era francamente menor. Era um grupo de 20 pessoas, portanto eram mesmo os chefes da Igreja, não é? Sim. E às vezes há eleições onde existem 7 cardeais ou 6 cardeais e que votam assim. É um caso, o único Papa português, João XXI, foi eleito por um colégio onde eles eram apenas 6 ou 7. Por isso é que passou. Por isso é que passou, claramente. Por isso é que foi eleito. Um grande homem, um grande cientista, um grande cientista que publicou tratados. Isto é da Idade Média, é um Papa da Idade Média. Publicou um tratado sobre oftalmologia que foi o mais importante na Europa durante vários séculos. Visionário mesmo. Tal e qual, um homem chamado Pedro Spana, mesmo um homem incrível. E porquê é que portugueses só agora é que descobriram que tínhamos tido um Papa português, seja lá o que isso for? A ideia de português aqui está meio caldervada, pronto, é uma coisa. É verdade. É um conceito primitivo, não é? Sim, nós temos que fazer um disclaimer. Sim. Nós estamos agora temos mesmo que fazer um disclaimer, não vá
nesta altura, a haver 2 papas portugueses. Nós estamos Sim. a gravar este nosso episódio na véspera de começar o conclave. Uhum. Portanto, é possível que quando estejam a ouvir Sim, já haja 2 papas sim. portugueses. Não podemos excluir essa. Tulentushi. Sim, Um beijinho se nos estiver a ouvir aqui. Eles são 4 que estão, Sim. que estão Na corrida. The Big Brother, a grande final. Mas pronto, seguramente não. Que não. Não, Olha engraçado. que não. Pode acontecer. Sim, vai sim, ser o sim. primeiro Papa. Pá, que estupidez a cena das odds agora em torno de apostas. Quem é que pode ser? Proibido pela Igreja, Claro. desde sempre, porque é uma realidade que existe desde sempre e é proibido pela Igreja, mas existe. Até porque já se sempre. percebeu, pelo menos nos últimos anos, que baralham muitas contas, não é? Não há necessariamente Nunca, um caminho óbvio. Há uma estatística engraçada desses, o papáveis, que é uma palavra agora, papabili, que é uma palavra. Eu adoro. Por acaso, papáveis não há assim muitos cardeais, eu falo por mim. Tu és esquisito não. também. mas erram sempre. Pois, Erram sempre. claro. Há assim umas exceções quando são muito óbvios, que foi o caso do Bento XVI, que era o braço direito do João Paulo II, mas de resto têm errado sempre. Até porque eles têm conseguido surpreender. Papa Francisco foi uma grande surpresa, etc. Surpresa! Surpresa! Bom, e então, claro, eram muito poucas pessoas. E este passou a ser este grupo, eram só 20, e podiam passar não só a ser, só eles é que elegiam, portanto reduzia grande o número das votações, mas também só um entre eles é que podia ser eleito. Portanto, passa-se a definir que tem que ser um entre eles. Esta regra nem sempre foi observada e, antes de estar completamente descrita na lei, em potência, qualquer cristão podia ser escolhido para ser o Papa. Portanto, não precisava de estar alguém naquele grupo. Eles Nessa cúpula. Sim, e aconteceu. Sim. Houve papas que não eram cardeais. Há até uma história fantástica de Celestino V, que é um ermita que vivia num ermitério, numa gruta há 30 anos ou 40 Bateram-lhe à anos. porta. Doutor. Ele não queria, ele a chorar e a espernear, não queria, tal e qual. E levam-no para Roma. Foi uma solução de compromisso, porque tínhamos muitas influências externas há muito período e durante grande parte da história da Igreja. Lá o imperador de X ou o rei de X faziam muita pressão, às vezes com soldados, mesmo à porta. Claro. E então estas soluções de compromisso, que houve várias ao longo da história da Igreja, então foram buscá-lo, ele odiou, e é ele, o Papa, que vai assinar a bula que permite os Papas resignarem, portanto, se deixarem de ser Papas. E ele assina a bula. E no dia a seguir pratica e vai passou a grutazinha no século XIV. E ele volta para a gruta, mas o Papa seguinte achou perigoso haver um homem que já tinha sido Papa à solta por aí, e portanto vai prendê-lo. E este Papa, que não queria ser Papa, que era um ermita que vivia sozinho numa gruta há 30 anos, morre de tédio. Não, morreu preso, nunca mais. Coitado. Mas também já era como ele vivia. Pois. Portanto, só ele é que não sabia dessa parte. Nós estamos todos presos. É isso. É muito engraçado esta história. Depois só há mais um que resigna, penso que em 1415, mas aí já mais ou menos forçado a abdicar. E Ratzinger. E o Ratzinger. São foi só esses incrível. 3 passos. Eu recordo-me tão bem, certamente cada um de vocês também tem a sua própria memória sobre esse momento. Eu quando vi anunciada a ideia, que já se falava, borbulhava, eu pensei, não é possível. Até esta figura também já se vota ao direito de, amigos, vão-me pôr fora disto. É verdade. E nós tivemos a chance, também não foi assim um privilégio muito grande, mas quer dizer, a hipótese de pertencer a uma altura onde existiram 2 papas, ou pelo menos 2 homens que tinham sido papas vivos. A última vez que alguém podia dizer isso foi há 600 anos. Mesmo. E portanto há muito poucos. Entretanto, esta história do Papa Celestino aconteceu portanto, era quando ainda se podia emboscar gente ali fora. Sim. A partir de 1378 acaba a brincadeira. Nós votamos e é entre nós que escolhemos. Ou pelo menos, mesmo que não esteja em força de lei, se quiseres, é a tradição desde 1378 que nunca escolheram alguém que não fosse um daqueles cardeais. E depois já tinha sido definido anteriormente outras coisas em relação à eleição do Papa. Tem que ser escolhidos por uma maioria de 2/3, portanto 66%. Podia ser por maioria só, significava ter mais metade. 50. Sim, mais 50. Até é muito engraçado, porque temos ouvido muito nas notícias 2/3, a maioria de 2/3. Na verdade é 2/3 mais 1, para evitar que
alguém vota em si próprio e assim incline. É muito engraçado isso. Claro, rato. Durante algum tempo, é sempre durante muito tempo, era proibido votar em si próprio. E as regras são muito claras. Pode dar. Quando dizem proibido, pode ser excomungado, percebes? É a punição. Mas o voto é à mão, não é? O voto já foi de várias maneiras. Eles hoje em dia escrevem num papel. Queres namorar comigo? Sim, não, talvez. Sim. Não, e o próprio dizer, não sou eu que estou a escrever. Eles têm umas formas, ou seja, eles tentam. É aconselhado que disfarcem a letra, mas eles estão ali. Hoje, claro, isto é uma votação muito diferente quando são 125 pessoas do que quando eram 6, 7, 20. Era tudo muito mais perceptível. Durante uma altura era anunciado, eles diziam em voz alta. Hoje em dia é escrito, mas também não deve ser muito difícil eles perceberem quem é que votou em quem. Portanto, são uma maioria de 2/3. Depois, claro, isto vai tendo durações. Hoje não há nenhum que tenha durado mais de 5 dias desde os últimos 100 anos. Geralmente demora entre 2 e 3 dias. É a eleição. O processo de eleição. Que já vamos ver exatamente como é. Isto até por causa de uma lição que eles aprenderam no conclave de 1268, que acaba só em 1271. Foram 3 anos a escolher o Papa. Que horror! É verdade, é a eleição mais longa de sempre. Aconteceu na cidade de Viterbo, porque nem sempre acontecia em Roma esta eleição. Tinha morrido o Papa. E demorou tanto tempo, eles eram 20 cardeais na altura, que durante este período 3 dos cardeais morreram no processo. Claro, eles iam a casa, passavam tempo fora, combinavam houve faziam 4 reuniões. Faziam um gap year. Completamente, sim. Isto tinha a ver também com estas tais influências externas e, portanto, passavam, vamos lá. Iam umas reuniões com tal e qual. Andavam a pastelar. Bem, 3 anos para decidir uma coisa. Sim, ou seja, e a igreja em sede vacante, como se diz, tanto sem Papa. Sem Papa, até se chama houve um interregno. Até que a população de Viterbo e muitas, também toda a gente era católica na altura, se resolve passar e dizer: vamos obrigar estes homens a decidir. E a primeira coisa que fazem é fechá-los à chave. E é aqui que nasce o conclave, que significa em latim conchave, não é? Eles trancam-nos à chave, mesmo assim não resultou. Começam-lhe a dar cada vez menos comida. Para ele, lá fechados e cada vez com menos comida. Isso é violência, amigos. Estamos a rir, mas é uma violência. Dava forma de pão e água e cada vez menos. Que não querem decidir. Sim. Tal e qual. Também não resultou. E então resolveram a medida extrema. Isto é uma história muito conhecida. Tiraram o telhado do palácio, o Palácio dos Papas, em Viterbo, ainda lá está. Tiraram o telhado para os obrigar a escolher um. Eles com chuva, granizo, neve, em Viterbo, neve. Continuam sem decidir. Exatamente. Até que continuavam, não fizeram. Então o que é que eles escolheram? Daqueles 20, escolheram um comitê de 6 e obrigaram-nos a decidir. E assim é eleito o Papa Gregório X. E é este Gregório X que, depois daquela eleição que levou 3 anos, vai criar e estabelecer as regras do conclave moderno. Para já, passou de facto a ser regra eles estarem fechados com uma chave, estarem isolados do mundo, estarem fechados só eles ali dentro. Ficavam todos no mesmo quarto na altura, depois mais tarde, que é muito desconfortável, não é? São 20 pessoas num quarto pequeno. Mas a cama estava sempre quente. Faziam cama quente. Vai lá tu votar agora. Claro, agora vou eu. É uma realidade bem sim. E depois começaram a ser também as suas celazinhas. Depois com o tempo, claro, eles vão fazendo coisas, iam às escondidas pôr lá uns móveizinhos para melhor. Claro. Uns quadros, um candeeirinho, dar uma graça àquilo. Claro. Assim, decoradoras. Um ar de casa. A cardeal decoradora, exatamente. E depois iam também íamos reduzindo estas coisas duraram séculos depois também, não é? As refeições começavam por ter 3, depois passavam a ter só uma e ao 4º dia começavam a ter apenas pão e água. Sim, e também senhor, outra coisa, de caviar a carcaça. E estamos a falar de gente equiparada a príncipes, não é? Claro. Os cardeais. E depois iam também atacar-lhes onde doía mais, que era durante o período do conclave, não recebiam, vou-lhe dizer salário, mas aqui os cardeais viviam do que recebiam dos seus territórios. Sim. Estamos a falar de muito dinheiro e, portanto, aqui eram perdas significativas. A pressão para se levem tempo para decidir, ficam cada vez mais empobrecidos e esfomeados. Tal e qual. E portanto, só não tiravam o telhado. E então, isto era não só pelo tempo, mas esta ideia de os fechar era também para evitar as tais influências exteriores. E resultou.
Portanto, deixaram de poder ir a casa, que era o que faziam antes destas regras. E resultou, e de facto, desde esta altura, a eleição é sempre muito mais rápida. Agora, estas influências vão fazer, para evitar estas influências, é que vai acontecer também o conclave mais rápido da história. Que aconteceu em 1503. Vinham a caminho os tais enviados já dos espanhóis, dos franceses, destas influências todas, e então eles resolveram em poucas horas decidir logo quem era o Papa. No caso, Pio XIII, que morreu 20 dias depois. E eles, e portanto, ainda agora estava lá e agora já estou cá. E logo a seguir, para não perderem tempo, no mesmo ano de 1500, dá-se a única eleição por aclamação. Ou seja, não votaram, todos se juntaram e disseram: o próprio Papa é X. Um homem que queria há muito tempo ser Papa e sabia-se que queria ser Papa. Aqui já estamos no Renascimento, não é? 1503. Estamos aqui já nesta altura áurea até da própria Igreja, e vai ser eleito Júlio II, o Papa terrível, não é? Era um líder militar a sério, e era também o homem que vai fazer o Vaticano como nós o conhecemos hoje. É ele que vai encomendar o teto da Capela Sistina ao Miguel Ângelo e muitas outras coisas. O seu túmulo é uma coisa incrível. É o verdadeiro Papa já destas alturas, claro, muito também de... Um homem da Renascença, não é? Um homem da Renascença, sim, mas também com filhos e uma gente... Claro, e está incluído na Renascença também essa ideia. Sim, ele por acaso não teve ele próprios filhos, mas há assim muitos papas desta altura começam a ser das principais famílias desta zona. Depois há umas voltas atrás para a frente, mas estas regras não se mudam em 700 anos, que é igual. Muitos italianos, certamente pelo meio, não é? Aquilo que hoje consideramos italianos, sempre. Pois. Sempre, não é sempre, porque estes primeiros papas, por exemplo, Pedro não era italiano. Sim. Não era um homem italiano, vinham todos lá da Galileia. Mas desde que consegues te lembrar, uma grande proporção de homens. Sempre papas italianos, 1000 anos de papas italianos. Bem, até porque do ponto de vista da Igreja, há uma metade do mundo que só aparece há 500 anos. Pois, não é? Claro, muito mais recente. Os europeus não conheciam a América. E o cristianismo não tinha implantação na Ásia, como tem hoje. Pois. E, portanto, eram sempre papas europeus e italianos. O primeiro, quase em muitos séculos, é de facto João Paulo II, que vem da Polónia, e desde aí não se voltou a ter um Papa italiano. Eu ia disputar se voltou ou não, porque a verdade é que o Papa Francisco é filho de italianos. Claro. Argentino, ele é filho. Portanto, nem é neto de italiano. É tipo uma Lady Gaga, no fundo, não é? Ele é a Lady Gaga. É a Lady Gaga dos Papas, sim. Ela é italiana, é? É, pai, precisamente. Chama-se Gigliola Cinquetti, não é? Sim, Cicciolina, não sei o quê. Sim, uma coisa assim qualquer. Não é americana. É verdade, chama-se Luigia Parmigiano. Gravíssimo. Papa Francisco é tão fofo. Pois é, não és a Lady Gaga, Papa Francisco. Ou seja, ele onde estiver, é verdade. O Dante não guardava um sítio muito simpático. Sim, para os papas. Sim. Mas, por acaso, o João XX, o nosso Papa português, é o único que está. Sim. São contemporâneos, era o único que não está no inferno. Tinha outro tipo de amizades. Exatamente. Dante Alighieri e Spani. Pedro Spani. E pronto. E até há papados comprados, se quiser, dos Medici. Compraram entre aspas. Mandavam naquilo tudo, não é? Mandavam naquilo tudo. Queremos experimentar. Tal e qual. E Trump, chupa. Exatamente, também quis tentar. Como o famoso Leão X, que era um membro da família dos Médici, e que diz aquela frase: já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitar. E de facto foi uma esbórnia gigantesca. E esta luxo e ostentação viviam aí já como nababos mesmo, como imperadores. E vai ser também a gênese, isto é do século XVI, no século XVI, da reforma protestante. É quando os protestantes se começam a revoltar. Corta com isto. Nós sabemos isso, vendiam as indulgências, viviam como muitos reis não viviam. Há reis que ao pé dos papas pareciam umas criadas. Pois. O menino pode-me abrir a porta. Exatamente. Os papas faziam os reis parecer umas criadas. Uma boa frase. É ótimo. E pronto. E para além desta influência mais secreta de bastidores, a verdade é que havia uma cláusula oficial até 1903 em que os reis católicos, portanto dos países que eram católicos europeus, podiam vetar a escolha dos cardeais. E em 1903 fazem-no.
há um rei que veta aquela escolha e é quando os cardeais decidem acabar com esta prerrogativa dos reis católicos. 1903, portanto, muito próximo de nós. Até porque os reis, grande parte deles também desapareceram depois, não é? Tal e qual, também não duraram muito Repúblicas mais. chegaram em força. Sim, e católicos já há de facto muito poucos hoje na Europa que sejam católicos. Quanto ao conclave, acontece agora mais o moderno, sempre em Roma. Há uma exceção em 1799. Foi em Veneza por causa do Napoleão, que estava a ocupar aquela parte de Itália. Sempre em Roma. Já foi em muitos palácios e só em 1878 é que se vai fixar no sítio onde é hoje. É na Capela Sistina. É um luxo gigantesco. E se calhar por isso é que já não arrancam o teto como faziam antes, porque era uma pena arrancar o teto, pintado, claro, pelo Miguel Ângelo, o seu famosíssimo juízo final. Só isso já é um luxo participar no conclave, de poder estar Fogo, ali. ainda para mais sem os chatos dos seguranças. Não fotografar, Não olhar, já não chega, olhar, já sai, chega. bazar daqui. Não, É ótimo, não é? Poder passar lá uns dias. É incrível, é incrível. Há uns filmes sobre o conclave, agora este filme chamado Conclave, onde o Papa vai lá à noite fumar um cigarro. Sim. E é um luxo incrível, Então não é? não Estás é, ali sozinho. Até porque aquela obra foi feita para isso, para estarmos lá a fumar um cigarro a olhar para ela. Pode-me trazer um copo de vinho, por favor? Tal e qual, sim, é mesmo. Sim. Aquilo devia ter umas mesas, fazer ali uma esplanada. Claro. Rentabilizar aquilo. Sim, ou uns puffs. Óbvio. Para poder estar a olhar Sim, lá sim. para cima. É mesmo verdade. E depois vai havendo reformas no século XX e XXI. Por exemplo, a história do limite de idade. Já no século XXI também. E depois, porquê é que vai havendo estas mudanças? Porque vai acomodando às novas tecnologias, por Óbvio. exemplo. Portanto, estas pessoas precisam de estar afastadas do mundo mesmo. Não podem ler jornais, não podem aceder à internet, não podem falar com ninguém de fora. Eles podem falar uns com os outros, naturalmente. Sim. Já não ficam em celas nem em quartos, eles ficam na Casa Santa Marta, que é, não é mesmo na Residência, Basílica, sim. São levados e há pessoal à volta que os assiste. Estão lá médicos, estão lá pessoal que vai preparar as refeições, motoristas que os levam da Casa Santa Marta até à capela a Sistina, que fica na Basílica de São Pedro. E claro, até há já um bloqueador de sinal do Wi-Fi. Isso é incrível. Para evitar, claro. Eles varrem a capela toda à procura de bugs, porque é absolutamente proibido saber o que se passa ali no conclave. Portanto, o próprio Vaticano a instrumentalizar-se e a adaptar-se a novas realidades do tempo. Claro. Aliás, de alguma forma, deixa-me só pensar numa coisa que é: nunca talvez o Vaticano tenha aberto tantas portas e tenha se tornado tão tiktocável como na última cena da morte do Papa Francisco, não é? Onde já podemos mostram entrar os em bastidores. sítios. Claro. Antes mostravam só o resultado e hoje já fazem questão de mostrar os bastidores, já te vê eles entrarem no conclave eventualmente, pois lá dentro é absolutamente proibido. Se fazem voto de segredo, não só os cardeais, mas também todo este pessoal ali à volta, todo o staff é obrigado, e a punição para quem quebrar esta regra é a excomunhão. Podes dizer, são excomungados. Sim. Claro, para quem é católico isto não é a pior das... o último resultado. Claro que sim. E depois, claro, esta regra que nós já ouvimos falar com mais de 80 anos não podem votar. O número máximo que está na última vez que isto foi revisto é 120, mas o Papa Francisco nomeou 125 cardeais com menos de 80 anos, portanto, mesmo sem o dizer, acabou por fazer regra, pois já 125 não se iam excluir 5. Claro. Assim, portanto, sem ter alterado a regra, alterou-a ipso facto. Sim. E depois é o João Paulo II que vai fazer outras regras, proibir as gravações, mudá-los para a casa de Santa Marta, e vivem bem. Claro, havia assim umas celas, mas hoje em dia tem cada um o seu quarto. Depois o processo começa com a morte ou com a resignação de um Papa. Já tínhamos visto, a última foi perto de nós, Bento XVI, e começa este período de sede vacante, quando o Camarlengo, que é como se fosse o primeiro-ministro do Vaticano, toma conta do todo o processo, não só do enterro do Papa, mas também depois de marcar este conclave, que começa mais ou menos entre 15 a 20 dias depois da morte do Papa, para dar tempo no passado a que todos os cardeais cheguem a Roma. Hoje em dia é absurdo, mas mantém-se também um período até de luto, de certa maneira. De 9 dias. De luto de 9 dias, sim. E depois começam o conclave. Começam com uma missa na Basílica de São Pedro para se inspirarem pelo Espírito Santo. Depois fazem o juramento, eles e todas as pessoas à volta, e entram na Capela Sistina, toda já livre de bugzinhos. Já houve quem tentasse entrar ao longo da história, alguns jornalistas italianos. Claro. Fazem-se, por exemplo, inscreves-te para ser assistente, uma coisa qualquer, segurança um tempo antes, claro. mas até
que se saiba, nunca nenhum conseguiu passar o apertada malha Quem sabe? do Vaticano. Nos últimos dias. É verdade. Depois entram lá todos e alguém grita extra omnes, que é saia toda a gente. Portanto, toda a gente que não é cardeal sai naquela altura da capela, ficam lá à volta, não é? Não podem ouvir, é grave, dá direito à excomunhão, ficar sequer a escutar. Na verdade, parece que há um ou outro funcionário que fica para assistir no sentido de ajudar ao processo da votação, da contagem. Claro. Parece que isto é assim, não são eles que fazem absolutamente tudo. Eles podem sair, os cardeais, para ir à casa de banho, que é muito engraçado, eles estão fechados, mas podem sair para ir à casa de banho. Parece uma sala de aulas, estou. É um bocadinho. Professora! Podem ir à casa de banho, podem sair se estiverem a sentir mal. Se saírem por outra razão que não seja para ir à casa de banho ou porque estejam a sentir mal, são expulsos do. Não entram mais. Não voltam a entrar. É engraçado isto. Mesmo. Depois o resto temos que imaginar, porque supostamente não sabemos exatamente o que se passa. No primeiro dia é costume não haver votações, ficam só a conversar uns com os outros. No caso, agora até se ficam a conhecer, porque são tantos e de pontos tão diferentes do mundo, muitos deles ordenados cardeais há pouco tempo, que não se conhecem. Ao diferente, quando eram 20, todos romanos, todos italianos. Eram pessoas que se conheciam. Portanto, agora dia já não 1 é o dia do silêncio. Cada um diz assim: o meu nome é Cardeal Zé Carvalho. Sim. Tenho 12 anos. Não pode ter. 72 anos. E o meu sonho era cantar. O meu sonho. E venha assim I will always love you. E viram as cadeiras. Sim. Nós não sabemos, se calhar é assim que fazem. Exatamente, vir às cadeiras. E escolho Áurea para a minha madrinha. No caso. E depois, no resto dos dias, há 4 votações, 2 de manhã e 2 à tarde. Cada um vai escrever tal o nome do candidato. Tanto? E vai pôr. 4? Há 4 votações. Isso. 2 de manhã e 2 à tarde. E vai pondo numa passa e tem numa taça e vai dizer: chamo como testemunha Cristo Senhor, que me julgará, que vote naquele que perante Deus julgo que deve ser o eleito. É uma forma que eles têm. Depois há 3 cardeais que estão a contar os votos em voz alta. Ao fim de 3 dias há um dia de folga. Não acontece há muito tempo. 3 dias, um dia de folga para refletirem. É tipo os pilotos da aviação. Exatamente. Trabalha 3 para 2. Sim. Claro. Depois fazem mais 7 votações. Portanto, isto dá um dia e meio, mais ou menos. E quase sempre aí nos nova últimos folga. anos. Claro. Sim, não tem acontecido mais, mas há regras que são muito interessantes. Depois há uma folga. A partir votam mais até 28 vezes. A partir da 29ª votação já só podem votar em 2 candidatos. Portanto, isolam os 2 mais bem votados na votação anterior, e assim segue até um deles ter a tal maioria de 1/3 mais 1. Supostamente isto podia ser até ao infinito, mas não acontece há muito tempo, desde aquele que nós falámos já no século XIV, que durou 3 anos. E depois os votos são queimados, sabemos isso. Há o fumo negro ou o fumo branco, são tradições já do século XIX, com químicos, não é? E quando há fumo branco, lá vem anunciado o Papa. E ele depois perguntam-lhe se ele aceita. Nós também nunca saberíamos se houve um que disse que não, claro, não é? Que declinou. Mas supomos que não. Supomos que não quem lá está, na votação, claro, exatamente. óbvio. Ou teria expressado pelo menos que não queria aceitar. E aceita, e nessa altura é-lhe perguntado que nome é que quer escolher para o seu papado. Isso é tão fascinante. É uma tradição que começa no século IV. Portanto, antes disso, todos os papas usavam o seu próprio nome. Pedro chamava-se Pedro e assim sucessivamente. E este papa é o Papa João II, que no século IV ainda, há tantos anos, e então ele escolhe um nome diferente do seu, porque se chamava Mercúrio, e era o seu nome próprio, Mercúrio. Bem, isto era gente romana ainda, não é? Isto tem muita graça, Só que ele achou Papa Mercúrio. Assim, ele achou que é um nome de um deus pagão e portanto achou que não era próprio, e a partir daí a tradição é que usam sempre um nome, escolhem sempre um nome, geralmente para uma homenagem a um outro Papa anterior. É um nome artístico da coisa. E nestes anos, portanto, nestes 1700 anos, desde o Papa Mercúrio, sempre todos assim mudaram, com exceção de o Papa Marcelo, que se chamava mesmo Marcelo Rebelo, no caso não, Marcelo II. Nunca houve outro Pedro, e percebe-se porquê. O Pedro há só. The one and only Depois Pedro. Exatamente. Depois vão vesti-lo. Vai para um sítio chamado a Sala das Lágrimas, porque é costume chorar depois chorarem. disto. Onde é que eu estou metido? É mesmo perceberem o que é que eu acabei de fazer à minha própria vida. Eu estava tão bem como cardeal, não fazia nada. Era fumar, beber, comer. E agora
Ainda por cima aquilo tudo de branco, o branco enxovalha-se muito. Sim, sim, a Os pessoa, cardeais é linda. a pessoa vai tudo tomar é- o pequeno almoço e de repente. Olha, já está. Já tenho mais uma medalha ao peito. E depois, eles têm já, como não sabem quem vai ser, têm três tamanhos de batina branca Sim, do sim. Papa: médio, pequeno, médio Sim, e large. large. É muito interessante isto. Não, já vai o XL, desculpa lá, que há uns ali com. Pois é, por acaso, muito volume, Então sim. aquilo é depois do almoço, Sim, claro, sim. depois do almoço. E então tem um espelho onde o Papa, onde aquele homem se olha pela primeira vez para si mesmo, já como Papa. E diz logo que lindo. O branco, olha, o branco emagrece-me. Por acaso não. A preta que emagrece, não é? E aparece finalmente esta parte aqui, já voltamos todos a ter visto alguma vez na vida, na varanda da Basílica de São Pedro. O Camarlengo anuncia Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam. E depois diz o seu nome e o nome que escolheu. É muito do emocionante papado. mesmo esse momento. É muito, É mesmo muito muito, emocionante. muito. É o maior oix da humanidade. É porque bem, está sempre milhões de pessoas no mundo inteiro a ver e ele aparece e é sempre muito emocionante, não é? Eu lembro-me, o primeiro Papa não italiano era o Papa João Paulo II que disse: sono venuto da um paese lontano, venho de um país distante. Era muito- É mesmo é bonito, é bonito, lindo. é bonito. Sim. E depois o Papa é investido no domingo seguinte à sua eleição, numa belíssima cerimónia, que já foi de coroação, mas desde o Papa Paulo VI, penso que Paulo VI, acabou que tinha uma coroa gigante e era num trono e era carregado aos ombros. Acabou-se com isso e hoje em dia é uma cerimónia que, olha, filho, parece-me um baile de debutantes da Amadora. Sim. Mas pronto, eles É o que que é. sabem. Eu, se fosse Papa, voltava a Claro, instituir isso coroa tudo. no mínimo. Tu só és Tanta Papa coisa uma vez para na uma... vida. Claro, é para É aproveitar. uma coisa com 2000 sim, anos. Sim. é Isso aquilo está lá aproveitar. dentro nos armazéns. Tragam coroa para aqui, para a mesa coroa. já. Que é uma coroa tem que incrível, estar. parece Claro. um capacete de Imagina. moto. Só que é tudo em ouro. E pronto, durante séculos há muitas tradições. Quando se ouve um trovão ou uma pomba, já aconteceu, uma pomba vir a rasgar o céu da Praça de São Pedro. Eu emociono E muito eles com isto. Imaginam sempre, Sim, é o sim. Espírito Santo que escolhe. Portanto, para quem acredita, Sim. aqueles homens são iluminados, é o Espírito Santo que escolhem, e portanto o povo de Roma, e estas superstições, acredita que este trovão foi um sinal de que de facto aquele era o homem preferido. E até se dizia que há muitos deles que levavam símbolos para atrair o Espírito Santo para serem eles próprios Uau. escolhidos, que Sim, levavam sim, símbolos sim. escondidos. Claro, é muito engraçado. Agora, durante talvez nos lembremos muito no conclave que elege o Papa Francisco. Há dessas histórias muito emocionantes também, que é uma gaivota que vai pousar na chaminé. Voava. Foi a nossa Ivana. Sim, na altura, os avós da Ivone Sangalho. Talvez. Sim, mas lembras-te disto? Há uma gaivota que pousa na chaminé da Capela Sistina, mesmo antes do fumo branco sair. Claro, as redes sociais arrebentaram com esta história, disseram assim: oh my God. E sobretudo porque era tão histórico. O primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa vindo das Américas, o primeiro a chamar-se Francisco e até o primeiro não europeu em mais de 1200 anos. Uma história fascinante de imaginarmos como é escolhida esta figura de uma instituição com 2000 anos. Gostaste? Mesmo. Ou mesmo. odiaste? É a história de uma grande porção da humanidade e é uma história que vamos retomar com muitos ecos na próxima semana, neste nosso Vamos Viajar na Maionese. Foi um gosto enorme estar convosco, a lembrar-vos que a produção é da nossa força de produção, um patrocínio da nossa bacanucha, ainda também um vídeo da Matilde Calado, locução da Mia Tomé, a música do Noiserve. Este aqui, o nosso papá de Mor, Hugo Vanderding. Eu sou o Tiago Ribeiro. Para a semana estamos de regresso. É verdade. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.